Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, e vamos nós aqui no programa Luz na Penumbra. Eu me chamo Henrique Parente, como já anunciado aí, e aqui estamos nós para realizar aqui no estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. É considerado, um conteúdo como sendo do Allan Kardec, porque foi ele que elaborou esses conteúdos, apesar de não ter sido ele quem publicou a obra, porque ele já havia desencarnado, já faziam 21 anos, onde a sua esposa e o Sr. Le Marie, um querido amigo e organizador, juntos elaboraram aí a organização dessas matérias e publicaram a obra como sendo uma obra posterior à vida física do Allan Kardec, ou seja, após a sua desencarnação. Mas todo o conteúdo que consta neste livro, ele vem do próprio codificador do Espiritismo. Eram assuntos que ele trabalhava e deixava guardado, ia trabalhando, elaborando. Então, na organização foram postos aqui, ou trazidos à lumen, esses conteúdos que o Allan Kardec trabalhava em duas partes. E foi nesse sentido dividido aqui o livro, na primeira parte trabalhando vários conceitos, como esse que a gente está aqui lendo e refletindo a respeito, e uma segunda parte que tem a ver muito com uma relação mais profunda e direta de Allan Kardec com o plano espiritual. E esses assuntos da segunda parte do livro, ele não publicaria, porque envolve uma questão muito pessoal, e, no entanto, ele possivelmente, pelo menos, acredito que não publicaria isso. Ele deixava guardadinho, mas após a sua desencarnação, realmente não houve problema nenhum. E isso aumenta muito, cresce muito as nossas possibilidades de compreender as relações de Kardec com o plano espiritual, a proteção que ele tinha, as ideias, as questões que eram trazidas. Então vale muito a pena. Só que até chegar lá a gente vai levar um tempinho, mas vale a pena passar por toda a obra e a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre doutrina espírita. E aí até estabelecer uma diferença entre o nosso comportamento enquanto aqueles que seguem as ideias espíritas e o próprio conteúdo trazido por Kardec pelos espíritos superiores. E não cansamos de dizer aqui abertamente que Kardec fazia parte desse grupo dos espíritos superiores. Ele não era qualquer pessoa que foi escolhido assim, de qualquer maneira, para poder realizar um trabalho que qualquer pessoa realizaria. Ele sentia isso e entendia assim devido à sua humildade. Mas quando a gente realmente passa pelo trabalho que foi realizado e perceber que nesse trabalho não houve falhas, e a grandiosidade da relação de Kardec com os espíritos superiores, que inclusive o chamavam de mestre, no sentido da palavra de professor, e a gente percebe que esses espíritos superiores, eles estavam no mesmo nível ou até menos do que o próprio Allan Kardec. Mas aí é uma questão pessoal, a gente pode observar pelo carinho da relação entre eles e essa questão de sintonia com o que é superior, para poder trazer algo tão profundo, tão dinâmico e ao mesmo tempo resgatando todo um processo histórico que envolve uma gama de questões que levam a gente a mudar o comportamento. Por isso o trabalho de Kardec é um trabalho vinculado à pedagogia, à questão da educação. Então ele não mergulhou na vida nesses caminhos à toa, porque ele precisava dessa experiência, porque ele também aqui nós fazemos uma parte por conta dele ser um espírito elevado, mas não estamos afirmando que ele era um espírito puro. Puro somente Jesus o é, mas que ele tinha plena condição de realizar a tarefa que realizou e o fez muito bem, cumpriu muito bem a sua pena, ou seja, a sua tarefa, a sua questão, a sua luta, o seu trabalho, o seu ofício, ele o fez realmente com um brilhantismo
e sai dessa vida realmente coroado com essa consciência tranquila e pura daqueles que trabalharam pelo bem e deixaram até mesmo de viver algo muito pessoal para poder se dedicar a um trabalho desse nível, né, dessa magnitude, que tem um objetivo de modificar, claro que no futuro, mas modificar a humanidade inteira. Por que eu afirmo isso? Porque o Espiritismo não é uma crença somente vinculada a um grupo. O Espiritismo, ele, como doutrina, claro que ele dá conta dessa necessidade das pessoas que não conseguem manter-se ou acompanhar o que existia à época e mesmo na atualidade a respeito das crenças comuns. Mas a doutrina espírita trabalha com a lei da natureza, diretamente, com a lei, respeitando as leis físicas. Kardec sempre caminha nesse campo aí, vinculado à questão científica, da filosofia, que ele chama de filosofia experimental, não é uma filosofia especulativa, porque ele propõe uma movimentação própria de modificação do caráter da criatura humana, e aí está vinculado aos aspectos vinculados à psicologia. Então, não é psicologia no sentido terapêutico, mas uma psicologia vinculada à coletividade, uma psicologia social, onde, à medida que a gente percebe o ser enquanto uma dimensão, eu diria, única, né, ou pelo menos pessoal, como diria o Jung, né, um indivíduo, aquele ser que não se divide, mas sempre vinculado à coletividade. Mas é importante a gente perceber que somos um ser pessoal, único nesse sentido, né? Fomos criados nesse sentido para ser uma pessoa, mas que vivemos juntos com os outros. Então são duas situações, né? A gente nos percebemos como ser coletivo, mas também como um indivíduo, como aquele ser que não se divide. E Kardec, ele entende isso, e aí o que ele chama a nossa atenção em relação à questão da psicologia, né? Tá lá, as revistas espíritas, elas estão escritas lá, ó, Revista Espírita, e embaixo está Jornal de Estudos Psicológicos, porque ele traz ali matérias que envolvem os valores, os sentimentos, comportamentos, acontecimentos vinculados a pessoas, no sentido individual, e as reações dessas histórias todas, como as pessoas vão viver e viviam as histórias que foram contadas na Revista Espírita. Então é muito bacana, né? A gente, além das obras póstumas, ir lá buscar nas revistas espíritas. Aqui o Luz na Penumbra faz o estudo das revistas espíritas, né? Os anos ímpares, os anos pares, por amigos diferentes, cada um trazendo a sua colaboração. Ou seja, toda a obra desenvolvida por Allan Kardec é estudada e refletida aqui neste programa, já que pertence aí, né, à estrutura desde o início da Rádio Rio de Janeiro, chamado Luz na Penumbra. E vamos nós, sem mais delongas, ao assunto de hoje, né, querido amigo ouvinte. Então, nós terminamos aqui um dos assuntos, né, um assunto anterior, que foi até o item 9, onde falamos a respeito da alma, e agora vamos entrar na parte que cabe à criação, que vai do item 10 ao item 29. Então tem bastante coisa para a gente aí pensar a respeito da criação. Então o item 10 diz assim: Deus é o Criador de todas as coisas. E aí vem o comentário de Kardec. Esta proposição decorre da prova da existência de Deus. Né? É lógico. Quando a gente percebe que Deus existe, então, de que maneira Deus existe? Ele foi criado ou ele sempre existiu? Então, se ele foi criado, esse que o criou, essa força que o criou, esse alguém que o criou ou teria criado, é que seria, na verdade, Deus. Mas se Deus não foi criado, ele sempre existiu, então ele é, logicamente, o Criador de todas as coisas. E aí Kardec vai, né, dentro disso aí, a gente vai lá recorrer ao Livro dos Espíritos, onde ele vai trabalhar essas questões também, mas de uma maneira diferente, tá? Que é para ilustrar o caminho seguido por ele a respeito de todas as relações possíveis dentro desse tema, porque é muito difícil e profundo falar sobre o Criador, né?
Mas vamos ao item 11. O princípio das coisas é segredo de Deus. E comenta: tudo atesta que Deus é o autor de todas as coisas, mas quando e como as fez? A matéria existe de toda a eternidade como Ele? É o que sabemos. Não podemos formular senão hipóteses, mais ou menos prováveis, sobre o que não julgou oportuno revelar-nos. Dos efeitos que vemos, podemos chegar a certas causas, mas há um limite que nos é impossível transpor, e tentar fazê-lo seria perder tempo e arriscar-se a cair em erro. Isso me faz lembrar a questão 14, na resposta do Livro dos Espíritos, né? Onde, na resposta, os espíritos superiores, eles dizem a Kardec, não enverede por esse caminho, não entre por esse caminho, porque poderás entrar num labirinto. E a gente imagina, né? Um labirinto é um lugar que você fica perdido ali dentro. Na mitologia grega, aquele que matou o Minotauro, o grande herói, o Teseu, ele utiliza-se de um fio, né? de uma espécie de um novelo, né? Como se fosse uma corda que foi lhe dado por uma sugestão de uma outra pessoa chamada Ariadne, onde o Teseu ele entra no labirinto e consegue, como herói que ele era, né, consegue enfrentar o Minotauro, matou o Minotauro, mas ele corria o risco de ficar perdido lá dentro. Por isso que ele utilizou-se, né, desse fio, para quando ele quisesse sair de lá, se ele conseguisse, né, ele utilizaria o fio para poder retornar pelos caminhos que ele atravessou e sair do labirinto. E assim conseguiu. Isso está na questão da mitologia grega. Então é preciso que a gente tenha realmente condições de entrar por certos caminhos, mas também tenha condições de sair. Se não, é melhor não entrar por esse labirinto. E quando a gente pensa em relação às coisas de Deus, coisas profundas que nós não temos condições de compreender, entrar por esse caminho é realmente ficar perdido. Esse é o cuidado que a gente tem que ter e aguardar o seu devido tempo. Um dia nós vamos compreender profundamente a respeito de muito mais coisas. E quando chegarmos ao estado de pureza espiritual, quem sabe compreendermos profundamente a respeito da natureza divina. Mas até lá, nós não estamos ainda preparados para isso. Daí, eles chamarem a atenção, como lá na questão 14 do Livro dos Espíritos, como aqui também nos é chamada essa atenção. Ou seja, existe um limite que nos é impossível transpor, e tentar fazê-lo seria perder tempo e arriscar-se a cair em erro. Isso é uma coisa que Kardec não fez. Ele não induzia ninguém em erros. Por isso que ele caminhava com a ciência. E quando ele falava de algo em que a ciência não tinha total domínio, ele elaborava uma hipótese lógica e dizia que isso seria apenas como uma forma dele falar a respeito de algo que ainda não era totalmente possível naquele momento, mas ficava aí resguardado para o desenvolvimento científico, ou seja, para o futuro. Daí ele elaborar algumas vezes questões como essas, hipóteses lógicas, como, por exemplo, a questão do aparecimento do corpo do homem no planeta Terra. E está lá na Gênese, onde ele trabalha isso aí, de forma muito bacana. Eu particularmente gosto muito dessa tese dele, desse trabalho, mas vamos aguardar o futuro em relação a isso. Então a gente percebe que Kardec ele tinha esse cuidado, porque ele, como estava construindo um caminho para que as pessoas pudessem compreender coisas tão profundas e difíceis, mas que tinham muito a ver com a humanidade, ele precisava ter esse cuidado, ele tinha experiência suficiente para isso. Daí, né, ele usar desses cuidados, essa prudência necessária para poder não iludir as pessoas e não fazer com que as pessoas enveredem por caminhos difíceis, tortuosos, ou que mais tarde vão cair por terra, porque não vão ser comprovados pelo desenvolvimento científico. Então a gente percebe aí, né? E até nos faz admirar mais ainda o codificador. No item 12, diz aqui: o homem tem um farol para a procura do desconhecido.
são os atributos de Deus. E aí ele comenta: no tentame de devassar pelo raciocínio os mistérios da criação, temos um critério infalível, um guia seguro: os atributos de Deus. Uma vez admitido que Deus não pode deixar de ser eterno, imutável, imaterial, uno, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, toda a doutrina ou teoria científica ou religiosa que deprimir ainda infinitesimalmente qualquer daqueles predicados é necessariamente falsa, pois tende à negação do próprio Deus. Olha que coisa super interessante, né? Aqui Kardec deixa muita gente, né, ou de calça apertada ou de saia justa, como diz o velho ditado, nessa questão. Porque quando a gente pega realmente os atributos de Deus, e olha que desde lá do Livro dos Espíritos, ele chama a nossa atenção de que ali ele não está comentando sobre todos os atributos, que a gente não tem como saber tudo que Deus o é. Mas a partir desses que foi elaborado ali, que, né, fazem parte, né, dessa questão da perfeição divina, a gente pode entender que Deus não pode deixar de ter ou de ser infinitamente superior a qualquer um daqueles atributos, como esse que a gente leu aqui há pouco. É imutável, material, uno, onipotente, soberanamente justo e bom, eterno. Ou seja, ele precisa ter todos esses aí que foram comentados na sua questão absoluta, máxima. Senão ele não é o Deus. Porque ele, para ser Deus, precisa ser tudo isso. Daí ele afirmar lá no Livro dos Espíritos que a gente não tem como saber tudo o que Deus é, mas a gente tem como saber o que ele não pode deixar de ser. Isso é muito interessante. Daí ele afirmar aqui, né, que qualquer coisa que seja tirada, qualquer parcela que seja tirada desses atributos, seja de cunho religioso, do grupo religioso, ou mesmo científico, diz aqui, necessariamente é falsa, pois tende à negação do próprio Deus. E tem uma nota aqui do José Herculano Pires, que é o revisor, né, dessa tradução aqui, que diz o seguinte: a existência de Deus se prova pelo princípio espírita de que não há efeito inteligente sem causa inteligente. As ciências provam que o universo é uma estrutura de leis e não um caos produzido pelo acaso. Do grão de areia e da folha da relva até os grandes sistemas estelares, tudo denuncia a existência de uma inteligência criadora e diretora do universo. Kardec mostra no tópico acima que as teorias materialistas, as doutrinas satânicas ou outras que negam algum dos atributos de Deus são necessariamente falsas, pois se opõem à necessidade lógica da existência de Deus e dos seus atributos. Aqui o Herculano Pires, né, ele colabora, né, com essa nossa reflexão necessária a respeito dessa questão especificamente. Então a gente tem material suficiente para que a gente possa perceber e sentir melhor e mais profundamente a respeito do Criador, das leis que regem o equilíbrio universal, perceber que há uma direção diante disso tudo e adiante também de tudo isso. Deus está presente em toda a criação exatamente neste momento, como esteve desde o momento onde ele decidiu criar todo o universo, em épocas que a gente não faz ideia e nem tem como saber neste momento. Daí, né, o cuidado que temos que ter, né, a respeito do que nos foi aconselhado há pouco, né? A gente arriscar aí a entrar em labirintos que a gente vai ter muita dificuldade de sair, né? Para o herói, ele teve que ter um auxílio, isso na questão da mitologia grega aqui, só relembrando, ele teve um auxílio de uma outra pessoa. Imagina se a gente resolver mergulhar nos labirintos a respeito de certos temas e certas coisas que não temos condições de dar conta. E então a gente
pode perder literalmente o juízo, como muitas pessoas, ou como aconteceu com muitas pessoas no decorrer da história. Então é preciso, devagar com andor, que o santo é de barro, já diz também o velho ditado. Tudo tem o seu devido tempo. Jesus veio quando precisava, assim como anterior a ele, alguns homens que Jesus enviou, na Grécia lá, os filósofos, em outras culturas, também os seus filósofos. Então, o comportamento humano ele vai sendo observado por Deus à medida que cada grupo, em determinado país, ou localidades, eles atingem uma certa maturidade, sempre aparece algo que ajuda aquele grupo a poder crescer mais um pouco. E se houver a necessidade desse grupo, como aconteceu com muitas situações no passado, deixar de existir especificamente, vai acontecer também. Mas as almas que ali habitavam, aqueles corpos, aqueles lugares, não vão perecer. Elas vão reencarnar em outros lugares, vão somar conteúdos e experiências junto a outros povos. Então, por isso que há essas modificações que a gente vê na história, quem estuda a história, geografia, tudo isso, E como o mundo que a gente conhece hoje foi construído na sua formação de países, de línguas, de culturas e tudo mais, a gente vai percebendo que há um deslocamento, há uma movimentação, uma mudança, até da língua, Porque isso faz parte do processo do desenvolvimento humano. É muito bacana a gente perceber tudo isso aí. E vamos seguindo aqui agora para o item 13. Os mundos materiais tiveram princípio e hão de ter fim. E aí comenta o codificador. Em qualquer das hipóteses, ou de existir a matéria de toda a eternidade como Deus, ou de ter sido criada em uma dada época, é evidente, à vista do que se passa constantemente a nossos olhos, que as transformações pelas quais ela passa são temporárias, resultando de tais transformações diferentes corpos que nascem e se destroem incessantemente. E aí o Herculano Pires põe uma nota aqui, dizendo o seguinte: a matéria não se constitui apenas das formas materiais que conhecemos. Veja-se o item 22 de O Livro dos Espíritos. Matéria e espírito são os dois elementos fundamentais do universo. É essa a razão por que Kardec acentua a natureza temporária das transformações da matéria. E a gente lembrando do Livro dos Espíritos e da constituição, dessa concepção de espírito e matéria, a gente imagina uma espécie de um triângulo, dessa tríade universal. Deus acima de tudo, espírito e matéria. Eu lembro do Herculano Pires fazendo uma palestra, eu ouvi isso, tem pela internet, ele comentando a respeito desse tema, onde ele fala uma coisa muito, muito interessante, que a proximidade do elemento material do elemento espiritual formam não um terceiro elemento, mas uma variação, como se fosse um elemento nascido dos dois primordiais, que é o fluido cósmico, que facilita o processo de comunicação entre o elemento primordial material e o elemento primordial espiritual. Então, o espírito e a matéria formando aí um elemento intermediário que facilita o processo de comunicação e da ação do elemento espiritual junto ao elemento material. E seguindo aqui, sendo os diversos mundos produzidos pela aglomeração e transformação da matéria, devem, como todos os corpos materiais, ter princípio e fim, segundo as leis que nos são desconhecidas. A ciência pôde, até certo ponto, determinar as leis da sua formação e chegar até ao estado primitivo. Toda teoria filosófica, em contradição com os fatos demonstrados pela ciência, é necessariamente falsa, salvo se provar que a ciência está em erro. E, como esse assunto para a gente, sempre tendo argumento de pensar a respeito, e o nosso tempo já está no finalzinho, nós vamos deixar e voltar nesse ponto aí no próximo programa. Querido amigo ouvinte, muita paz a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 21, estamos encerrando o capítulo aqui no seu item 11, Jeremias e os falsos profetas. É um trecho aqui do Velho Testamento, do profeta Jeremias, que Kardec traz aqui para que nós estudemos uma mensagem do Espírito Protetor Luz, em Karlsruhe, 1861. Então diz aqui o texto do profeta Jeremias: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual é o fardo do Senhor? Dir-lhes-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Ora, é um alerta trazido por Jeremias lá, sei lá quantos anos antes do próprio Cristo. Ele está falando aqui uma coisa que é totalmente lógica. Totalmente lógica. Porque o que polvilhava de profetas naqueles tempos é uma grandeza. Uma grandeza. Aquele povo daquela época não tinha conhecimento bastante para separar, como nós estamos aqui aprendendo neste capítulo, separar. Ou como diz Jesus, nós aprendemos a separar os frutos bons dos frutos maus para poder saber qual é a procedência da árvore. Eles não tinham essa noção, então o que aparecia de profetas lá era uma grandeza. Então Jeremias está aqui alertando como é que tem que ser feito. Então, o espírito aqui, Luoz, diz o seguinte: é sobre essa passagem do profeta Jeremias que vou vos entreter, meus amigos. Falando pela sua boca, pela boca de Jeremias, Deus diz: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, está aqui em itálico, coisas boas e agradáveis. Essa espécie de fraude era muito generalizada na nação judia e é fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriados pelos supostos profetas que não passavam de impostores ou fanáticos. Exatamente o que acontece hoje, mas naquela época era uma coisa comum, muito comum.
Porque ele falou aqui, botou até a impressão aqui, a grafia em itálico, porque fazia geralmente por dinheiro. Tem aí muita gente que prevê o futuro e sempre cobra algum para contar o seu futuro. Então, já naquela época, estava dizendo isso. O que o Jeremias está dizendo aqui? Dizendo que ouviu-se de Deus, dizendo assim: é a visão do coração deles que os faz falar, dizendo que esses falsos profetas não estão falando em nome de Deus. Não estão falando, diz aqui, dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor disse. Ele está dizendo, o Senhor disse, e Deus não disse nada, eles estão tirando isso do coração deles. Ou como a gente diz hoje em dia, que da cachola deles que eles estão tirando isso. Não estão tirando. Quando é que foi que eles conversaram com Deus? Vão dizer que eu sonhei. Então, já naquela época era assim. Então, nós temos que ter cuidado. Não é uma coisa que apareceu agora. O Espiritismo veio apenas nos ajudar a entender melhor e nos defender disso. Como é que uma pessoa, coitada, que nem sabe da existência do mundo espiritual, recebe de alguém e diz, não, eu sou enviado do santo tal, não sei, e estou trazendo essa mensagem. A pessoa, coitada, não tem como contestar. Mas nós já temos essas condições. Nós temos conhecimento bastante para dizer, não, calma lá, epa. Está aqui, Jeremias, só lembrar, Jeremias já avisou para nós tomarmos cuidado. Nada há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Isso palavras do Senhor. Está avisando, eu não falei nada para eles. Estão falando da cabeça deles. Mas adiante, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de quem era o objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Achava isso muito natural e sempre os convidava a falar. Excitando mais ainda o orgulho desse pessoal. Então, por isso que nós até para não dar chance que eles errem, eles pequem, devemos ficar na nossa. Você quer falar, fala, irmão. Tudo bem. Não vou ficar perguntando nada. Porque o risco de nós sermos enganados é muito grande. Muito grande mesmo. Então, se for um espírito que está se manifestando, falando através de um médium, ele vai falar coisas sobre nós que ele está sabendo. Ele pode ler nossa cabeça, nosso pensamento, dar uma pequena investigada no nosso passado, nos nossos sentimentos e falar coisas. Aí a gente pensa, puxa, mas ele está sabendo isso, está vendo aquilo. Ele sabe sobre o seu passado, até sobre o seu presente, mas não sabe sobre o seu futuro. Então, nós temos que ter cuidado. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João. Quando diz aí, o nosso irmão aqui, o Espírito Protetor, está se referindo a João na sua epístola. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que comprazem em iludir, quando encontram oportunidade. Os iludidos, não há dúvida, são os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Aí se encontra, indubitavelmente, um dos maiores escolhos, contra os quais muitos deles vêm esbarrar, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui uma prova para eles, da qual só triunfarão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os espíritos bons e os maus, a fim de não vos tornardes, por vossa vez, falsos profetas. Está falando diretamente para aquelas pessoas que têm essa faculdade de receber mensagens mediúnicas. Seja na escrita, seja pela fala, seja até pelos sonhos.
Realmente, você pode ter sonhado alguma coisa, esses falsos profetas fazem você sonhar com alguma coisa. Agora, seja o que você vê pelo sonho, seja se você vir pelo sonho, seja se você ouvir através de uma comunicação oral, seja pelo que mandou por escrito, se vem seu intermédio, você que é médium, antes de dar aquilo como verdadeiro, investigue. Investigue. Pense. Mas por que foi através de mim que veio essa mensagem tão importante? Por que eu? Será que eu sou um poço de moralidade, de intelectualidade, para merecer ser usado como um canal? Será que essas mesmas informações já vieram por outras pessoas para que corroborem isso que está sendo passado? Então, o primeiro que tem que desconfiar é o próprio médium. Se foi uma coisa que ficou escrita, foi uma mensagem por escrita, ele tem que confrontar aquilo tudo. Se ele falou e alguém ouviu, ele pede para a pessoa repetir direitinho para ele ver se aquilo tem fundamento ou não. Porque está sendo cúmplice na história, não tem a menor dúvida, está dizendo aqui, ó. Aprendei, pois, está se dirigindo aos médiuns, pois, antes de tudo, a distinguir os espíritos bons e os maus, a fim de não vos tornardes, por vossa vez, falsos profetas também. Então, o que ele está dizendo? Não fui eu só fui intermediário, eu sou só aqui o carteiro. Não. Essas mensagens vêm em aberto. O carteiro entrega uma carta, uma mensagem fechada. Ele não tem responsabilidade no que está escrito na carta. Agora, se você recebeu e você escreveu com seu próprio punho a mensagem, mas foi um espírito que enviou, ele que é responsável. Mas você escreveu com a sua mão. Você leu antes de passar para frente. Então, se você leu e encontrou ali coisas estranhas, absurdas, você não tem que passar para frente. Você tem que esperar a oportunidade para perguntar ao espírito: vem cá, isso é assim mesmo? Ou mostrar para uma pessoa da sua confiança, um outro médium, um dirigente de um trabalho: eu estou recebendo essa mensagem, estou achando estranha, o que é que você acha? Antes de você sair divulgando. Para você não se tornar também um falso profeta. Porque você não é simplesmente o carteiro que entrega mensagem. Isso é uma simplificação feita pelo Chico Xavier. Mas não é simplesmente um carteiro. Ele sabe disso. Você também, assim, é partícipe da mensagem. Porque antes de entregar, você lê. Aí você, olha, peraí, aqui tem coisa estranha, eu não vou nem divulgar isso para ninguém. Aí você começa a brecar, com a sua atitude, você começa a brecar, afastar os falsos profetas da erradicidade, porque eles não adianta mandar pelo fulano, porque ele vai investigar, ele vai ver, então vamos escolher outro. Porque com ele não dá. Ele é muito chato, ele fica confrontando, ele vai pesquisar lá na codificação, ele vai pegar o evangelho do Cristo, vai ver se aquilo que eu estou falando é verdade. Entendeu? Vai pegar um livro de matemática, não dá. Então, vamos mudar o nosso canal de comunicação. Mas nós, infelizmente, temos o nosso grau de vaidade. Então, aceitamos e passamos adiante as coisas. E aí corremos o risco de nos tornarmos também falsos profetas. Ou pelo menos ajudantes de falsos profetas. Que pode não ter sido ideia nossa, mas se nós corroboramos, então estamos no mesmo barco. É bom ficarmos muito atentos a essas mensagens. No outro programa nós falamos da mensagem de Erasto, já lemos aqui nesse mesmo capítulo o pensamento de Allan Kardec a respeito dessas comunicações mediúnicas, desses espíritos da erraticidade, que se dizem que são fulano, são beltrano, que trazem coisas, propostas incríveis, soluções para problemas super complexos, soluções fáceis, que começam a botar dissidência
confusão nos grupos, e acaba o grupo se partindo, se dissipando, porque há desentendimento. E eventualmente acontece dessa pessoa que tá, por a qual está sendo trazida essa mensagem, não gosta que alguém fala, peraí, fulano, você tem certeza? Como você está duvidando de mim? Não estou duvidando, estou duvidando da mensagem de você. A mensagem está meio estranha. Não, mas como foi o espírito fulano que mandou, você tem certeza? Aí a pessoa fica chateada, acaba se afastando. Já passei por isso, já vi isso acontecer. Aí sai, vai fazer outro grupo. E leva alguns com ele. Passa um tempo, aquele grupo acaba se dissolvendo. Eu já vi esse filme. Então, não é uma coisa... O irmão aqui está falando, não é nenhum absurdo. O que Erasto nos trouxe no outro programa não é absurdo. E nós, espíritas, temos como não passar por isso. Como, infelizmente, aquele povo para quem o Jeremias estava falando, passava. Eles não tinham essas informações que nós temos hoje. Não tinham o respaldo do Erasto para contestar essas coisas. O Jeremias tentou. É assim, pessoal, vamos com calma. Não acreditem em todos. João trouxe a sua epístola. Não acrediteis que todos esses espíritos são de Deus. Verificai primeiro. Nós não podemos duvidar do profeta Jeremias, duvidar de João. Assim, mas quem você garante que era João mesmo? Tá bom. Mas o que ele falou está certo. Não vou contestar o que ele está falando. Eu tenho a obrigação de verificar cada espírito, se manifestar, se ele realmente é um espírito de Deus ou não. E ver isso como? Pelo que ele produz, pelas suas frutas. Vou saber se a árvore dele é uma árvore divina ou não. Pelos frutos, como Jesus disse. É o que João está falando. Então, se pode ter sido outro que falou, pode ter sido João, alguém que falou, botou o nome de João, não importa. O que importa é a mensagem. O que importa é o fruto. Então, nós temos meios muito bons para nos prevenir quanto a isso. E cada vez que nós agirmos dessa forma, nós vamos ter respaldo da espiritualidade do bem, da espiritualidade da verdade, de nos proteger desses personagens, que eles vão ver que nós somos aquele pé que bota na porta ali para evitar da porta fechar. Não. Então ali vamos ajudar, porque ele está defendendo a pureza da doutrina do Cristo. Não está se deixando levar por informações falsas, profecias miraculosas, sistemas totalmente estapafúrdios. Então vamos ajudá-lo nessa tarefa de proteger os verdadeiros profetas. Porque esses falsos estão aí, eles têm um campo grande para agir. Então, nós vamos apenas restringindo o que depender de nós. Desta forma, com certeza, nós nos tornaremos menos vulneráveis à ação dessa turba. E olha que o número deles é muito grande. É muito grande. Se você juntar os da espiritualidade com os daqui, é uma leva muito grande de gente que faz isso, como diz eles aqui, por orgulho, outros por ignorância e outros por interesse pecuniário. Então, é muita coisa atrativa para eles. É isso que os mantém acesos. Não, vamos cortando. Primeiro, não vamos dar dinheiro para eles. Segundo, não vamos dar palco para eles falarem. Então, vamos começando a quebrar a facilidade que eles têm de se apresentar. Muito bem, gente. Ficam aqui com vocês os recados de Erasto e do irmão Espírito Protetor. Que todos nós possamos continuar sendo protegidos por eles na defesa da verdadeira doutrina de Jesus Cristo,
trazida a nós por Allan Kardec. Muito boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.